prioridades para 2022. Vou ler poucos versículos hoje, mas temos aqui Gênesis 5, que foi a leitura de hoje, quem está acompanhando a leitura bíblica. Nós temos Gênesis 5. Deixa eu ver as mãos de todo mundo que já leu. Vamos ver as mãos de todo mundo que leu Gênesis 5 hoje. Levanta a mão bem alto para eu ver. Que leu Gênesis 5 hoje. Hoje está precisando de uma bronca, hein? E quantos vão ler Gênesis 5 ainda hoje até a noite? Então, tá bom, é a turma que não levanta cedo. Então, Gênesis 5 é uma lista de genealogias que viveram tantos anos e geraram filhos e morreram. E geraram filhos e morreram. E geraram filhos e morreram. E aí nós chegamos no pai de Enoque, no versículo 19 diz: viveu Jared, depois que gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu, presta bem atenção, porque todas as genealogias falam sobre isso, que viveu, mas Enoque saiu da curva, ele saiu do normal. Eu quero incentivar vocês a não viver 2022 no normal, sair da curva, sair do normal, sabe, a ser diferente. Mas ele até gerar o seu filho, que foi inclusive o homem mais longevo, Matusalém, ele viveu 65 anos. Ele viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Sublinha isso. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Andar com Deus não tem problema, pode gerar filhos e filhas, não tem problema não, dá para gerar. Mas ele não só viveu, ele andou com Deus. É a primeira pessoa depois do pecado que fala isso dele. Ele andou com Deus 300 anos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Deus não queria ficar só visitando Enoque de vez em quando. Ele falou: não, vem para cá, melhor, a gente conversa melhor aqui. Levou ele para lá, sem morrer. Levou, trasladou ele, foi embora. Ele andou com Deus, não só viveu. E no capítulo 6, nós temos Deus querendo destruir toda a humanidade. E no versículo 6 fala que Deus arrependeu de ter criado o homem. E versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. E o capítulo 7, versículo 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Sabe o que eu admirei? Bom, essas coisas, um foi embora, o outro ficou. Então nem todo mundo que vai andar com Deus vai ser arrebatado, mas andar com Deus dá certo. Andar com Deus só termina bem. Andar com Deus, Noé ficou sabendo de uma destruição que viria no mundo muitos anos depois, e muitos anos antes ele preparou a arca e salvou toda a sua casa e todos os animais, tudo que tinha fôlego de vida. Gente, Noé salvou não só a sua vida, salvou a sua esposa, salvou seus filhos e salvou suas noras. A família inteira, por causa da justiça de Noé. Então Deus tem um negócio com família. E se o homem anda com Deus, a família dele vai ser afetado por ele andar com Deus. Amém? Creem nisso? Filhos, noras, genros, todos. Deus cuida por causa do homem que andou com Deus. E só para completar isso, vamos lá para Hebreus 11, que fala sobre essas mesmas pessoas. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte,
e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fé não se baseia em coisas visíveis. Fé não se baseia em coisas lógicas. Aconteceu isso da outra vez, então essa vez de novo aconteceu isso, vai acontecer de novo, mesma coisa, vai dar no mesmo resultado. Com fé, as coisas não dão o mesmo resultado. Com fé, tem uma outra coisa que interfere com o ciclo normal das coisas e faz dar resultados diferentes. Então, pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé não só ficou, mas salvou a família inteira e salvou toda a humanidade. Então, a fé não depende de circunstâncias, não depende de lógica, não depende das suas experiências passadas. Ultimamente, não falei isso aqui, mas falei em outros lugares, que eu tinha muito desânimo de orar para a pessoa ser curada, porque nenhuma das pessoas que eu oro é curada, entendeu? E aí eu falei assim, acho que não tem esse dom, né? O Abnério que tem, sei lá, alguma outra pessoa que tem. Mas depois eu pensei, a fé não é baseada no que já aconteceu, a fé é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus ora para os enfermos serão curados, então eu vou continuar orando. Então, é isso aí. Você não é baseado nas suas experiências passadas. Deu certo, agora eu vou fazer desse jeito. Não, a fé é baseada na palavra de Deus. Então nós não podemos basear em lógica, em coisas naturais, em coisas visíveis. Nós temos que nos basear na palavra de Deus, né? Então a fé, isso que está me impressionando cada vez mais esses dias, depois de ler 1º e 2º Pedro, porque ele diz sobre o crescimento da fé, que a fé precisa crescer. Então Jesus diz que fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. Mas depois ele diz para outra mulher, grande é a tua fé. E grande é a tua fé não é semente de mostarda. Então semente de mostarda é onde começa, mas não é onde termina. Então se você já é crente há muitos anos, não acomode, sua fé tem que crescer. Sua fé tem que crescer, seu conhecimento de Deus crescer. Ele falou, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos desafiados a não só crer, mas crer mais. Não só conhecer a Deus, mas conhecer Deus mais. Então o crescimento da fé é um negócio assim muito importante, muito empolgante. E 1º e 2º Pedro, ele fala bastante sobre isso, sobre esse crescimento no conhecimento de Deus, esse crescimento da fé, para suportar as provações, para rejeitar os falsos profetas. É uma coisa maravilha, né? Então agora vamos para as dicas nesse negócio aqui de andar com Deus. Não tem nada mais importante na sua vida do que andar com Deus, tá? Você viu aqui que todos os outros viveram, morreram e não deixou mudança, mas quem anda com Deus traz mudança. Adão e Eva andavam com Deus no jardim, no final da tarde. Quando veio o pecado, esconderam, não andaram mais. Caim ouvia a voz de Deus. Depois que matou Abel, ele foi expulso da presença de Deus. Não tem nada pior do que isso. Então andar com Deus é um negócio, tá? Você precisa andar com Deus. A sua vida não vai ser medida pelas coisas que você fez. A sua vida vai ser medida pelas coisas que você fez como resultado de andar com Deus. Entendeu? Então, assim, os homens medem as pessoas por, sei lá, vários referenciais. Deus não mede com isso. Deus mede se o que você fez foi Ele que falou para você fazer. Toda planta que Ele não plantou vai ser arrancada. Toda ideia brilhante sua vai crescer, morrer, murchar e passar. Então a sua vida não tem valor de coisa que vem de você, mas a sua vida tem grande valor se as coisas que Deus deu para você forem realmente praticadas, feitas em obediência a Deus, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai morreu em 2007, parece. 2007, eu acho que não estou enganado. 2007.
E ele era um homem cheio de muitos defeitos. Ninguém conhecia mais os defeitos dele do que eu, do que a família mesmo. Cheio de defeitos. O primeiro também a admitir era ele. Mas quanto mais os anos passam, mais eu vejo crescendo o que Deus fez através da vida dele. O que ele fez some, mas o que Deus fez através dele não some não. Não some não. Pelo contrário, à medida que os anos passam depois da sua morte, vai crescendo o impacto, vai crescendo a influência, porque não é você, é Deus. Não é maravilhoso isso? Então eu quero encorajar você a andar com Deus em 2022. E a primeira coisa que você tem que fazer, falem comigo, você já sabe o que eu vou falar. Leia a Bíblia toda, sempre. Primeira coisa, você quer andar com Deus, se você não faz isso, você não vai andar, tá? Você não vai andar, é engano seu. Se você não lê a Bíblia toda sempre, você não quer andar com Deus, você não vai ouvir constantemente a voz de Deus. Por misericórdia pode te falar de vez em quando e tal, te socorrer, você pode ser salvo, mas a sua vida não vai dar fruto, porque ele diz: quem medita na lei do Senhor dia e noite, dá fruto, e não murcha, e não precisa de intermediário, e não precisa de ajuda, porque ele já recebe ajuda direto, já tem raiz lá embaixo, já pega da fonte. Então, quem não lê a Bíblia toda sempre, não é sério com Deus. Presta bem atenção, você não é sério com Deus. Você não quer andar com Deus. Você só quer que Deus abençoe você e salva você, só isso. Você não quer conhecer Deus, você não quer andar com Ele, você não quer a ajuda dEle. Porque você não precisa sentir arrepio, ficar ungido, você sabe, ter dom de profecia. Não, você só precisa abrir um livro e ler, e está em português ainda, muito mais fácil, né? Não tem nada de espiritual nisso, é só disciplina, é só pegar a Bíblia todo dia, abrir e ler, e riscar na tabelinha aqui, ó, já li hoje, só isso. Não exige espiritualidade, não exige muito tempo. Aquela leitura que nós temos aqui por dia, 15, 20 minutos por dia. Você não tem 15, 20 minutos para dar para Deus? Você não acha? Outras coisas são mais importantes? Fala sério, tem lógica não. Então, você quer andar com Deus? Leia a Bíblia toda, sempre. Agora vamos explicar, por que você tem que ler a Bíblia toda? Por que tem que ler as partes chatas, as partes de açougue, as partes não sei o que, né, de Levítico, né? Por que você tem que ler tudo? Porque está na Bíblia por uma razão. Deus colocou lá. Você não precisa saber por quê, você só precisa ler, porque Ele colocou lá. E homens morreram e deram a vida para que estivesse lá. Então leia. Você não tem que morrer, você só tem que ler, tá? Bem mais fácil. Por que tem que ler a Bíblia toda? Porque o diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe a Bíblia de cor. O diabo pode pregar e citar versículos para você adoidado, e está fazendo isso através de falsos obreiros no mundo hoje. E quando o diabo chegou para Jesus, ele citou a Bíblia, e Jesus citou a Bíblia de volta para ele. Então, se você não ler a Bíblia toda, você vai numa viagem, sendo que a outra parte da Bíblia contradiz aquilo que você está entendendo. O diabo fala assim: pula daqui, porque a Bíblia diz que Ele vai te segurar. Jesus diz, também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Pum, pronto. Não é? Entendeu? Então assim, se você não conhece a Bíblia toda, você vai entrar em heresia. Às vezes é melhor nem ler a Bíblia do que não ler ela toda, porque se você ler só uma parte, você vai para o engano. Se você ler ela toda, uma parte corrige a outra, uma parte interpreta a outra e vai por aí afora. Por que tem que ler ela sempre? Já li trocentas vezes, já conheço essa passagem de cor, por que vou ler de novo? Porque você hoje não é o que você era ontem. Você hoje não é o que você é o ano passado. A Bíblia não muda, mas você muda. Você é diferente. E as coisas que você lê te afetam de forma diferente. Então você tem que ler a Bíblia toda, sempre. Amém? Combinado? Beleza. Eu digo o seguinte: o certo, para mim, é ler a primeira coisa de manhã, porque aí nada vai me atrapalhar. É certeza que eu vou levantar e certeza que eu vou ler, porque a primeira coisa que eu vou fazer é ler. Então não vai ter nada que vai me atrapalhar de ler a Bíblia. Posso estar em viagem, posso estar chovendo, pode estar com visita em casa, pode estar o que for. Primeira coisa é ler a Bíblia. Agora, tem pessoas que levantam de manhã e nem o tico e teco não conversam de manhã, né?
só começa a conversar a partir de meio-dia. Então eu concordo que essas pessoas são diferentes. Então tem pessoas que gostam de ler antes de dormir à noite. É o melhor horário, tudo quieta, tudo para. Nossa, se eu for ler nesse horário, eu durmo no primeiro versículo. Mas você, talvez esse é o melhor horário, não tem problema. O que você tem que fazer é escolher o melhor horário seu. Qual que é o tipo, as primícias? Qual que é o horário que você tem mais, assim, facilidade? Qual horário que a sua mente está mais livre de ocupações, de barulho, de distração? Escolhe o melhor horário, dá o melhor para Deus. Honra a Deus com as primícias. E às vezes as primícias não é de manhã, às vezes pode ser um outro horário que você é melhor. Então, ninguém tem nenhuma julgo sobre isso. Faça o que é melhor. Eu digo o seguinte: honra a Deus. Honra a Deus. Não só com o seu dinheiro, com o seu tempo. Qualidade. Tempo de qualidade com Deus. Honra a Deus. Ele disse: eu honro quem me honra. Eu honro quem me honra. Pode ser que você leia e não sente nada, pode ser que você está até se sentindo mal, pode ser que você está meio cético. Todo mundo tem dia que é assim mesmo. Todo dia tem hora que você lê e fala assim: mas não estou entendendo nada. Mas leia, é só obedecer, não tem problema, entendeu? Leia, obedeça a Deus, honra a Deus, e Ele vai te honrar. Talvez Ele não te fale naquele horário, mas Ele fala quando você está tomando banho, quando você está dirigindo, quando você está na estrada, quando você está em qualquer lugar. Ele fala, e pode ser que muitas vezes que Ele fala naquele horário mesmo, né? Pode ser que fale. Nós temos 7 pontos, que a gente tem que ter 7 pontos, né? Que senão é muito ruim, né? Então esse é o primeiro ponto. E nós temos tipo 15 minutos para dar os outros, mas vai dar, porque vocês ouvem rápido, vocês são rápidos para ouvir. O primeiro é que você não é sério com Deus se você não lê a Bíblia toda sempre, se você não lê a Bíblia todo dia, em cronologia, em ordem. Você não está sério, você está brincando, você está levando Deus na brincadeira. Você quer andar com Deus, precisa fazer isso. Agora o segundo ponto: quem faz isso está andando com Deus? Não necessariamente. A disciplina de ir para o lugar secreto e ler a Bíblia e orar é uma disciplina muito importante. Mas tem muita gente que consegue fazer isso e não ouve a voz de Deus, e não tem espaço para Deus, só faz por obrigação, e vai correndo e vai embora, entendeu? Faz assim, faz por obrigação. Olha, é impossível andar com Deus sem fazer isso. Agora é possível fazer isso e não andar com Deus também, porque você faz por obrigação, você faz mecanicamente. Andar com Deus não é 15 minutos por dia. Andar com Deus é 24 horas por dia. Andar com Deus é ter espaço para Deus em seu interior. E espaço para Deus exige algumas coisas que nós vamos falar aqui. Você só consegue ter espaço para Deus se você se esvaziar de outras coisas. Senão você está cheio. E cheio não tem espaço. Se você chega para Deus e quer pedir para Ele um monte de coisa, pode pedir. Mas depois que pede, Ele já sabe, vai cuidar. E agora abre espaço para Ele. Porque talvez o que Ele quer falar com você é mais importante que as coisas que você quer falar com Ele. Espaço para Deus significa que eu estou vazio. Significa que eu não sei o que fazer. Significa que eu não creio no que eu vou fazer que vai adiantar alguma coisa. Significa que eu perdi a fé em mim mesmo. Significa que eu estou desiludido comigo mesmo. E minhas boas intenções, meus bons projetos, minhas boas obras, eu sei que vão passar, que eu já fiz um monte deles e também não durou nada. Então eu sou uma pessoa vazia, que perdeu a fé em si. E agora eu creio que só a palavra que procede da boca de Deus é que pode tornar a minha vida útil para alguém. Percebe? As pessoas não oram porque não precisam. Quando você é vazio, você precisa. Você sente necessidade. Você não sente que consegue levar a vida sem ouvir dele. Então, ter espaço para Deus é difícil. É difícil. Eu tenho um vídeo, que se você não assistiu, uma mensagem sobre o funil de Deus, que está aqui, baseado nessa passagem de Hebreus 12 aqui, ó. Fala,
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus. Então, gente, o problema do cristão muitas vezes não é o pecado, muitas vezes é também, tá? Muitas vezes é também, mas muitas vezes não é pecado, é distração, é uma vida cheia de espinhos. Jesus disse que a semente caiu e cresceram os espinhos. Eles não são pecado, mas eles estão a preocupação e os cuidados da vida. Seu dia é cheio de coisas naturais, sua vida é cheia de plantar e querer colher, sua vida é cheia de trabalhar e querer ganhar. Precisa cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do seu futuro, preparando sua profissão. Tudo isso é lícito, é normal, mas a sua mente não pode estar cheia dessas coisas, porque essas coisas vão ser queimadas, essas coisas vão acabar, e o que vai permanecer é, no meio de todas essas coisas, o que Deus te usa para fazer, para falar, para tocar. Isso vai ficar eternamente. Não posso viver lá no mosteiro sozinho, isolado. Eu tenho que viver no mundo, eu tenho que mexer com coisas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que ter todas essas coisas. Maravilha, não tem problema, Deus nos criou para isso, é ótimo, não tem problema. Mas o problema é, você tem espaço para Deus? Eu confesso para vocês, irmãos, que eu tenho plena consciência de que em muitas oportunidades eu perdi oportunidades, porque eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu estava mais interessado em conseguir resultado do que em saber o que Deus queria que eu fizesse. Perdi muitas e muitas vezes. Tinha obras escritas naquele livro antes que eu nascesse, que era para fazer e não fiz. Tenho certeza, absoluta. Mas isso não deve deprimir, desanimar. Só deve nos acordar. Falar, Deus, eu quero remir o tempo. Eu não quero fazer o que a minha cabeça diz. Eu não quero fazer o que eu quero. Eu não tenho sonhos. Eu quero o teu sonho. Eu quero a tua vontade. Então, gente, presta bem atenção nisso. O primeiro passo é separar esse tempo para Deus, é ler a sua palavra, é ler a sua palavra não só por ler, ler procurando o que o Senhor quer me falar hoje, o que vai me tocar hoje, o que vai ser vivificado para mim hoje. É orar também no mesmo sentido. Deus, o que o Senhor quer? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu toque hoje? Quais são as coisas que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer? Não, tem vezes que Ele fala assim, fica quieto, não faz nada. Jesus ficou 30 anos quieto, fica quieto. Não tem problema não, se Ele manda ficar quieto, a minha quietude vai abençoar. Não tem problema, eu não preciso ser ativista, mas eu preciso ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Deus me criou para alguma coisa, e todo dia Ele quer falar, e o que Ele falar, o homem não vive só de pão, de cada palavra que procede da boca de Deus. E se eu não me aquietar, e se eu não me esvaziar, eu não vou ouvir. E se eu não ouço, não consigo fazer nada que dure, nada que permaneça para sempre. Então a nossa maior necessidade, além da disciplina do lugar secreto, é esvaziar o seu interior das coisas banais, das distrações. Esvaziar o seu interior, sabe? Para ter espaço para Deus, você tem que se esvaziar. João Batista disse, convém que eu diminua, que Ele cresça. Jesus disse para Marta, está se preocupado com muita coisa, só uma é necessária. Paulo disse, quando estou fraco, aí sou forte. Quando eu não creio em mim, quando eu estou desprezado pelos outros, quando eu tenho uma fraqueza que todo mundo zomba, aí que o poder de Deus pode manifestar na minha vida. Não é verdade, irmãos? O reino de Deus é totalmente diferente. Deus não precisa da sua força, Ele não precisa das suas habilidades, Ele precisa que você se sinta vazio, e aí Ele fala com você. E quando Ele fala com você, aí sua vida vai causar impacto, porque não vem de você, vem de Deus.
Moisés falou com Deus: quem sou eu? Eu já não era grande coisa quando eu tinha 40 anos, agora com 80 estou com nada. Então você, é verdade, não está com nada mesmo, mas eu vou estar com você. Essa é a diferença. Então nós precisamos andar com Deus e crer que Deus pode andar conosco, mas precisa esvaziar. E a mensagem sobre o funil, eu falo que quanto mais a gente anda com Deus, mais o funil aperta e menos mochila você consegue levar. E aí você olha para a mochila, olha para Deus. Deus está falando assim: vem, 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 vem. E a mochila está atrapalhando, porque você está andando aqui, ó, e está apertando. E está apertando. Joga fora. Diminua. Desça. Aceita a fraqueza. Fica pequenininho, que você sai lá na ponta do funil, tremendamente usado por Deus. Porque não é você, é Deus. Andar com Deus é dessa forma. Então, nós já falamos 3 coisas. A primeira é a disciplina, a segunda tem que ter espaço para Deus. E esse espaço para Deus, ele é interior. Ele significa que eu tiro aqueles 15 minutos por dia, mas na verdade é o dia todo. É meu sentimento, é meu conceito sobre mim mesmo. Sabe, você já viu pessoa que está tão cheia de si, que toda hora ele tem que falar do que ele fez, do que ele faz. É cheio de si, cheio de si. Como é que Deus vai falar? Não tem jeito. Agora, quando nós estamos vazios, assim, não estou com nada, não tenho nada, não posso nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, assim, é um esvaziar para dar espaço. Então, a primeira coisa é disciplina. A segunda coisa, tem que ter espaço para Deus, para ouvir a voz de Deus. E a terceira coisa, que você precisa esvaziar para poder ter esse espaço. E a quarta coisa, esse espaço interior. Aliás, eu aconselho você, se você não leu ainda, leia um livreto chamado Espaço para Deus. Nós temos ele publicado há muitos anos, e ele é um clássico, ele é curtinho, mas ele não está falando sobre você fazer uma reuniãozinha, sabe, seu devocional. Não, ele está falando que o devocional é uma disciplina, mas que é um negócio muito maior que a disciplina, é ter o espaço para Deus. Ele fala que isso invade o seu ser, invade seu dia, invade suas relações com as pessoas. Você é muito mais pronto para ouvir do que para falar. Você não tem resposta pronta, você não tem solução para as pessoas, você não cita versículo para as pessoas. Você está aberto para o Espírito Santo falar. Você está aberto para ouvir Deus no meio da conversa da pessoa. Você está aberto para Deus tocar na sua vida. E você não quer que você fale uma só palavra, você não fala uma só palavra. Entendeu? E aí, em momentos que você menos espera, Deus te usa e toca pessoas e fala assim: mas como que aconteceu isso? É Deus, mas você deu espaço, você deu lugar. Então, espaço para ouvir de Deus é a coisa mais importante em nossas vidas. E esse espaço não vai ter se nós não tivermos uma disciplina diária de buscar a face de Deus, e se nós não tivermos esvaziando de distrações. Esvaziando de distrações. E esse esvaziar de distrações é porque a gente ainda dá muito valor nas distrações. Então ele é dolorido você abrir mão. Sabe, os líderes da igreja não oram quase nunca juntos, muito, não ora. Por quê? Porque ainda confia mais que a gente conversando, a gente vai fazer um projeto, a gente vai resolver. Não adianta, a gente faz tantos projetos, não adianta nada. Morre tudo, assim não adianta. Por que nós não oramos? Porque a gente ainda confia muito em nossos projetos, em nossos pensamentos, em trocar nossas ideias. Mas quando nós estamos feridos por Deus, nós não temos mais argumento, nós não temos mais fé em nós mesmos, aí nós vamos orar, e aí Deus vai falar, e aí coisas vão começar a acontecer, coisas tremendas. Agora para o quarto ponto, que esse espaço interior tão valioso que eu estou querendo falar com vocês, tão valioso, tão importante, porque é nesse espaço que Deus fala. Moisés, com toda aquela preparação de 40 anos de morte, de deserto, de tudo tal, quando ele chegou no monte para ouvir de Deus, ele ficou 7 dias em jejum, sem orar, sem comer, sem beber, só esperando 7 dias, para que o espaço para Deus, aquele silêncio interior, funcionasse, ele pudesse ouvir a voz de Deus. Então esse espaço interior, ele é tão precioso, ele é muito caro, ele é muito difícil, não é fácil, não é simples, mas ele começa pequeno, ele não começa grande. Você não precisa ter todo o espaço o dia todo, não, você começa
E aí que esse livreto Espaço para Deus mostra que você começa tirando um tempo para Deus, só para Deus, desliga o celular, fecha a porta, leia a palavra, medite na palavra, se coloque diante de Deus, 15 minutos, 20 minutos, começa por aí. Às vezes você não sente nada e vai dias e dias e dias, e ele fala assim, qual o primeiro sinal que o Espaço para Deus está acontecendo? Quando você começa a ter um dia que não fez e você sente falta. Nossa, aquele espaço que eu não sinto nada, não ouço nada, só faço por obediência, mas parece que meu dia fica mais vazio. Então significa que o Espaço para Deus está começando na sua vida. Você sente falta. Você sente falta, não é só uma obrigação, é uma coisa que você sente falta, faz falta. Você sente que alguma coisa está faltando na sua vida. Bom, primeiro sinal de que tem espaço para Deus na sua vida, é isso aí. Então, não fique assim exagerado, começa pequeno. Tudo no reino de Deus começa pequeno. Ouvir a voz de Deus começa pequeno, começa miudinho. Uma coisinha, por exemplo, hoje de manhã eu lembrei dessa música. Falei com o Gabriel, tem essa música, pode ser de Deus, pode não ser, né? Mas eu senti muita presença de Deus aqui, quando nós cantamos essa música. Muitas coisas na minha vida já aconteceram, grandes coisas, mudanças radicais, por causa de uma coisinha que eu senti em oração. Senti uma coisinha. Você sabe que é de Deus? Não tem certeza não, mas você vai andando, você vai começando a ter cada vez mais certeza, sinal que é Deus. Entendeu? Então assim, obedeça a Deus na pequena coisa. Você lembrou de alguém que você não lembrava há muito tempo, liga para ela, visita ela, vai que é Deus. Entendeu? Não fica assim aquela pessoa atenta, fome e sede. Eu quero que minha vida produza, eu quero que minha vida tenha valor eterno, eu quero que Deus me fale no fim, bom servo, fiel, fizeste o que eu queria. Entendeu? Então se você está fissurado nisso, você quer isso mesmo, você toda hora vai estar procurando uma brechinha, e pode ser que seja de Deus, pode ser que não seja, mas quem procura, acha. Quando você tem espaço, você vai fazer isso. Então não seja ambicioso para ter uma expansão. Não, começa com um espaço pequeno. Começa com as coisas pequenas. E aí você vai avançando. Você vai descobrindo. E gente, quando você começa a ouvir a voz de Deus, uma palavra de Deus, uma coisinha que Deus te fala, ele é viciante, tá? Ele é viciante. Nada mais serve, é só aquilo lá. Jesus disse, estou com fome mesmo, 40 dias sem comer, estou com fome, essa pedra está parecendo pão mesmo, pão de forma ainda. Mas o homem não vive só de pão, ele vive de cada palavra que procede da boca de Deus. Ele falou assim, eu quero comer, mas mais do que comer, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso dessa palavra, eu preciso. Gente, você começa a ler a Bíblia desse jeito, Deus começa a falar com vocês. Nós recebemos testemunho de muitas pessoas. Deus está falando com elas, elas estão sendo nutridas pela palavra de Deus. Deus está movendo na vida delas, e a vida delas está começando a atingir outras pessoas. Deus muda vidas pela sua palavra, e a palavra não é audível, ela desce como um orvalho, ela desce sobre você, fala, tem isso, tem aquilo, você escreve, você vê umas ideias, uns pensamentos, e aquela paz, aquela alegria, não é verdade? Assim, você não ouve tanta voz de Deus em termos audíveis, visíveis, assim, ele está meio misturado com outros pensamentos, mas os outros pensamentos trazem ansiedade, traz dúvida, traz incerteza. Quando Deus fala, parece que vem aquela firmeza, aquela certeza, vai, e não pergunte nada, vai, faz, pula, anda, Deus falou, vai em cima. Quinto ponto, a igreja vai enfrentar violenta perseguição. Eu não sei quando nem como, mas vai enfrentar. E mesmo no Brasil, mesmo no Ocidente, nós vamos enfrentar violenta perseguição. Então a melhor coisa que você pode fazer é aprender a ouvir a voz de Deus. E a segunda coisa que você pode fazer é ajudar seus filhos naturais, espirituais, o rebanho de Deus, ouvir a voz de Deus. Outras palavras, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos treinar as pessoas para ir à fonte, para não depender de nós. Amém? Vai ter dia que não vai ter nós, não vai ter a Bíblia, nem no celular. Vai ter, assim, lá no Afeganistão, mataram as pessoas só porque tinha a Bíblia no celular. Vai ter hora que não vai ter nada. Então enche da palavra agora, para ele ficar dentro de você.
Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar isso de você. E aprenda o caminho do trono. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não tem pastor, não tem Bíblia, não tem igreja, não tem reunião, não tem cântico, mas tem Jesus e tem a palavra. Então nós não podemos ser nécios. Nós temos em 2022 de dar prioridade para ouvir a voz de Deus nós mesmos e para ajudar as pessoas que nós importamos com elas a ouvir a voz de Deus, porque vai chegar dias que não vai ter, e elas precisam ter esse caminho. É a prioridade para a igreja, a prioridade para o mundo. Hoje, aprenda a ouvir a voz de Deus. Faz um estoque da palavra de Deus em sua mente, em seu coração. Pedro era um pescador. Pedro era uma pessoa, eles chamavam de analfabeto, mas quando o Espírito desceu, ele sabia as Escrituras, ele citou as Escrituras todinhas. Ele era analfabeto, pescador, mas ele conhecia a palavra escrita. Então você precisa conhecer a palavra escrita. A parte de vivificar é Deus que faz, mas a parte de estocar é você que faz, certo? Então a sua parte é ler a palavra, estocar a palavra, pensar na palavra, conversar sobre a palavra. Essa é a sua parte. Agora a parte de Deus é vivificar, fazer lembrar, trazer explicação. Isso é parte de Deus, isso Ele faz. Sexto ponto de prioridade para esse ano. Vou ser bem rápido, mas não é menos importante. Aqui no Brasil, o mundo todo está passando por crises, mas o Brasil é nossa tarefa, é nosso campo. Estamos entrando em um ano que vai ser terrível. Se a polarização já tinha antes, esse ano vai ser terrível. As narrativas e a guerra de narrativas, a guerra de palavras e a guerra de coisas vai ser muito grande. E a igreja está envolvida, a igreja brasileira está envolvida. A igreja ela não está fora, está dentro. Então vai a minha prioridade para você. Primeiro lugar, as coisas não serão decididas nas redes sociais, nem nas urnas eletrônicas. As coisas são decididas no trono de Deus, muito acima de todas as coisas que acontecem aqui na terra. E nós temos acesso ao trono de Deus. Então, procure entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nós precisamos bombardear o trono de Deus, para que a alma do Brasil, que está sendo uma guerra feroz, para tomar a alma desse país, para afetar o futuro desse país, que Deus vença, amém? Mordecai não podia fazer nada, se a Ester não entrasse diante do trono. Depois que Ester entra no trono e o rei estende o cetro, aí Mordecai podia fazer alguma coisa. Então não tem jeito de ganhar essa guerra, se nós não estivermos em intercessão forte diante do trono de Deus. Deus, o Senhor vai permitir que o Brasil continue com liberdade? O Senhor vai permitir que o Brasil seja diferente de quase todos os outros países da América do Sul, do próprio Estados Unidos, da Europa, que há muito tempo já foi, do que China, do que Rússia, do que todos os outros lugares? O Brasil vai ser diferente ou ele vai seguir os outros? O Senhor tem profecia sobre o Brasil. O Senhor falou que Ele vai ser celeiro de missionários. Ele pode ser cidade de refúgio. Ele pode ser lugar onde pessoas perseguidas podem fugir e encontrar alívio. Ele pode, mas depende de Deus. Então, irmãos, vamos evitar de criar polarização, partidarismo, endeusamento de pessoas, idolatria de pessoas. Vamos nos afastar disso. Vamos nos preocupar em chegar primeiramente diante do trono de Deus. Em segundo lugar, eu quero aconselhar para você, eu não estou aconselhando uma alienação. Não estou falando para a igreja enfiar a cabeça na nossa, o reino é lá nos céus e a gente vai votar em branco. Não, nós não estamos debaixo do Império Romano, nós não temos tiranos, nós temos uma democracia, pelo menos parece que tem, e nós não devemos abrir mão do nosso direito de votar. Devemos votar e devemos falar com as pessoas com quem nos preocupamos, para tomar cuidado com qualquer plataforma que é a favor da corrupção, que é a favor do aborto, que é a favor contra a família e contra a liberdade religiosa. Isso nós temos que ser contra, senão você é conivente. Então assim,
nós temos que estar diante do trono de Deus, nós temos que amar as pessoas que pensam diferente do que nós não temos que ficar entrando em luta, em briga, em maltratar, em xingamento, nada disso. Nós temos que fugir não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principado e potestade, mas tem uma guerra, e nós não podemos também nos isentar. Então nós temos que entender qual a plataforma, fala sério, como é que é esse negócio? Os irmãos sabem que a maior causa de morte, o ano passado, 2021, foram 40 e tantos milhões de abortos. O trânsito parece que é 6,5 milhões. Trânsito, morte no trânsito. Homicídio é igualzinho. Assim, tem uns dados de companhias que fazem esse trabalho. A maior causa de morte é o aborto. É crime, é contra Deus. É um dos pecados que Deus mais odeia. Quando os filhos de Israel ofereciam seus filhos a Moloque, sabe, o aborto é blasfêmia contra Deus. Então você jamais quer ser encontrado com uma pessoa que concorda com isso. Você jamais quer ser encontrado com uma pessoa que vota a favor de alguém que concorda com isso. Você tem que ter suas mãos limpas de sangue. Para com isso mesmo, entendeu? Então assim, nós não podemos ser neutros, nós não podemos ser calmos, mas nós não podemos entrar numa briga carnal, porque não vai adiantar mesmo e só não resolve. Nós temos que amar quem pensa diferente, nós temos que estar diante do trono de Deus, mas nós temos que ser sérios e sóbrios e tomar cuidado da nossa vida, da nossa responsabilidade e das pessoas com quem nos amamos. E o último ponto, o sétimo, é o que eu falei no início, sobre essa palavra do Arnaldo, sobre conhecer a paternidade de Deus. Irmãos, estou impressionado com isso, porque quantos presbitérios no Brasil que eu conheço, que a gente vive trabalhando com eles, são assim, não é ovelha, não é as pessoas da igreja, são as pessoas da liderança que estão concorrendo uns com os outros, estão inseguros, não conhecem a identidade de Deus. Irmãos, deixa eu terminar então com isso. Que Deus nos leve além, que Deus nos faça crescer no conhecimento de Deus, que o amor de Deus por nós enche o nosso coração de tal maneira que eu fico alegre quando o irmão é engrandecido, que eu fico alegre quando o irmão é exaltado, porque eu não preciso disso, porque o que eu tenho é o que Deus me dá, e se Deus não me deu, eu não quero, e se Deus me deu, eu vou ter, mesmo que o diabo não queira, mesmo que ninguém mais queira, eu vou ter, porque Ele vai me dar. E se Ele não quer me dar, eu não quero, é desgraça, eu não quero nada que Ele não quer me dar. Você percebe? Se eu estou nas mãos de um Deus amoroso, por que eu quero alguma coisa que Ele não quer me dar? E se Ele quer me dar, ninguém vai me impedir de ter, entendeu? Então, eu estou numa boa, amém? Eu estou querendo dizer isso, não no sentido de eu estou dizendo que cada um de nós, se tem Deus como Pai, você está numa boa, porque ninguém pode tirar de você o que você precisa, e ninguém pode, e você não quer o que Deus não quer te dar, você só quer o que Deus quer te dar, entendeu? Então isso te livra de ansiedade, sabe? Quantos cristãos estão tomando remédio tranquilizante por causa da ansiedade? Também, se ficar assistindo notícia o dia todo, eu vou precisar também, entendeu? É assim, eles estão ministrando, é uma fonte de ansiedade. Para com isso, procure a presença de Deus, procure essa graça, procure a revelação de Deus como seu Pai, e você vai sentir paz inundar seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossas mentes e nossos corações. E se acontecer isso, se Deus deixou, porque vai ser bom. Se Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Amém? É assim, é uma coisa louca, mas é fé. Isso chama fé. Se Deus deixou, vai ser bom. Se Deus não deixou, não quer, não vai acontecer. Está todo mundo com medo, mas não vai acontecer, porque Deus não quer que aconteça. Meu Deus é soberano. Aleluia, Jesus.